Olá pessoal, querido concurseiro e aí que está se preparando para concursos públicos. Nós vamos começar hoje falando um pouquinho do direito administrativo, né? É uma matéria tão recorrente nos editais, praticamente em todo concurso você tem a disciplina de direito constitucional e de direito administrativo. Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco aqui com essa videoaula? É falar um pouquinho desses conceitos, né, desses institutos do direito administrativo que são de fundamental importância para que você consiga a sua aprovação em concurso público. Quero trazer para vocês agora o direito administrativo de uma forma mais clara, que você consiga entender e que não precise recorrer a um livro de direito administrativo. Se você procurar nos editais que cobram a disciplina de direito administrativo, você vai ver que um dos primeiros conteúdos elencados é exatamente conceitos e fontes de direito administrativo. E a gente quer começar essa videoaula exatamente tentando fazer você entender o que é o direito administrativo, colocar você no centro do direito administrativo, para que todos os demais conceitos, tudo aquilo que a gente vai ver aqui nas nossas próximas videoaulas, você consiga compreender por meio do objetivo, qual é o foco do direito administrativo. E para que você entenda o conceito do direito administrativo, é salutar que você compreenda algumas informações. Essas informações nós vamos dar aqui de maneira bem clara, de maneira bem objetiva, sem tentar aprofundar cada um desses conceitos. Basta que você consiga compreender, através das ilustrações que a gente vai dar, o que significa cada um desses institutos. E aqui nós temos dois grandes ramos do direito administrativo, do direito como um todo, perdão. Nós temos o direito público e nós temos o direito privado. Todas as disciplinas do direito, constitucional, civil, tributário, administrativo, elas se encaixam ou no ramo do direito público ou no ramo do direito privado. E a gente, para que você consiga fazer essa adequação, você consiga identificar em qual desses ramos o direito privado vai se encaixar, é preciso você entender cada um desses ramos. E nós vamos começar aqui falando do direito privado. O que é o direito privado? Bom, o direito privado é um ramo, é um conjunto de princípios, de normas que disciplina as relações entre particulares. Então aqui o que prevalece é a ideia de igualdade. Não tem como uma parte impor a sua vontade sobre a outra. Então as relações do direito privado, que são disciplinadas, que estão inclusas dentro do ramo do direito privado, o que a gente percebe aqui é que as partes envolvidas nessa relação de direito privado, elas não podem uma impor a sua vontade sobre a outra. E aqui eu vou ilustrar para que deixe de uma forma bem clara que você entenda isso aqui. Uma briga entre vizinhos. Então, porventura, existe alguma contenda entre você e seu vizinho, alguma briga por causa de uma construção, uma janela que você instalou, seu vizinho não concordou. O que acontece? Ali existe uma dificuldade que, se ela não for sanada amigavelmente, você vai ter que chamar um terceiro para resolver essa situação. Porque eu não posso impor a minha vontade sobre o vizinho, nem o vizinho pode impor a vontade dele sobre mim. A gente não pode utilizar a força para isso. Já houve uma época onde era necessário a força, onde prevalecia a lei do mais forte. Mas hoje não. Hoje nós levamos aquele conflito para um terceiro, e esse terceiro é que vai resolver esse problema. Como exemplo aqui do direito privado, eu poderia citar o direito civil. É uma disciplina jurídica que está inclusa dentro do direito privado, que vai disciplinar essas relações entre particulares. Eu posso citar também o exemplo do casamento, que é um negócio jurídico, a compra e venda, a locação, enfim, eu estou dando exemplos para vocês do direito privado, relações dentro do direito civil, que está alocado dentro desse grande ramo do direito, que é o direito privado. E agora nós vamos traçar o que é o direito público. Bom, o direito público é um conjunto de normas e princípios, mas que uma das partes dessa relação, ela está em superioridade em relação à outra parte. E quem é essa parte, Thiago? Quem é essa parte que está em relação de superioridade, que pode impor a sua vontade sobre o outro, ao contrário do direito privado? Essa parte é o Estado. O Estado está presente nessa relação jurídica. E ele está presente nessa relação jurídica para fazer prevalecer a sua vontade. E aí você pode se perguntar, Thiago, mas não seria injusto que o Estado ele impõe a sua vontade sobre a minha vontade? Não é justo, sabe por quê, colega? Pelo seguinte, porque o Estado ele é detentor, ele tem como finalidade, tem como prerrogativas a defesa do interesse coletivo. Então, de certa forma, no direito público, o Estado presente,
ele está presente para resguardar o interesse coletivo. Então, por isso que as prerrogativas, os instrumentos legais para fazer com que o Estado prevaleça sobre o meu interesse, sobre o interesse particular, eles são importantes e fundamentais. Por quê? Porque para resguardar o interesse coletivo. Então, tendo entendido esses dois grandes ramos, eu estou falando aqui de maneira bem superficial, para que você compreenda o que significa, de forma clara e objetiva, direito público e direito privado. E dentro do direito público, o Estado, eu estou falando do Estado, mas o que é o Estado? O Estado é uma ficção jurídica. O Estado, na verdade, é uma criação do direito. Por isso, é uma ficção, e jurídica porque é uma criação do direito. O Estado não existe o Estado, uma pessoa Estado. Não existe alguém que vai lhe apresentar aí, esse aqui é o Estado. Não existe isso. Existe uma ficção criada pelo direito. Esse Estado, ele está presente por meio das esferas que estão lá no Constitucional. A esfera federal, que seria a União, a esfera estadual, os estados federados, a esfera municipal, os municípios. Além disso, nós temos o Distrito Federal. Então, sempre que você ouvir falar em Estado, aqui é de uma forma bem simples, bem precária até, mas para que você consiga entender. Quando eu falar em Estado, você vai pensar em União, Estados Federados, Maranhão, Piauí, Ceará, municípios e Distrito Federal. Estes, quando presente uma relação, eles vão estar no direito público, nas relações de direito público, eles vão estar numa relação relação vertical, numa relação de superioridade. Eles vão impor a sua vontade sobre o particular. Agora, esse Estado aqui, isso é que é importante que você entenda. Esse Estado que está aqui numa relação de superioridade, ele exerce algumas funções. Essas funções, elas são chamadas de uma maneira técnica, até de forma errada, mas o que foi popularmente conhecido como poderes. Essa teoria que foi trabalhada inicialmente por Montesquieu, ele dividiu as funções do Estado. Então nós teríamos 3 grandes funções que seriam desempenhadas por cada um desses poderes. E esses poderes seriam responsáveis por executar cada uma dessas funções de forma precípua, ou seja, de forma principal. E quais são essas funções? Nós temos a função judiciária, nós temos a função legislativa e nós temos a função executiva. Você já vai entender por que nós vamos chegar no tema conceito. Por que é importante isso aqui? O que acontece? A função judiciária do Estado, ele tem como principal objetivo julgar conflitos. A gente chama de jurisdição, resolver conflitos. A função legislativa, como o nome já está dizendo, ele tem como função legislar, ou seja, criar leis. E aqui, o mais importante para o nosso estudo, a função executiva, ou seja, como é popularmente conhecido nos livros de história, quando a gente estuda isso, a função de executar as leis. Mas aqui nós vamos aprofundar, porque nós vamos fazer concurso público. Não é importante que você entenda somente que é a função do poder executivo, é executar leis, mas a função dele é uma função política e administrativa. A informação que você precisa para a prova é de que o poder executivo ele tem uma função política e uma função administrativa. Lembrando que nós vamos trabalhar dentro do direito administrativo somente a função administrativa. E que função administrativa é essa, Thiago? É a função de executar as políticas públicas, executar aquilo que está nas leis, de executar um plano de governo. Então, o objeto de estudo do direito administrativo é exatamente a execução, a atividade administrativa. Tendo visto todas essas informações, tendo diferenciado o direito público e direito privado, e tendo visto que esse Estado, a União, os Estados, municípios e Distrito Federal exercem funções que são popularmente conhecidas como poderes, assim está expresso na nossa Constituição Federal, a atividade administrativa é o objeto do direito administrativo. E aí nós chegamos finalmente no nosso conceito de direito administrativo. Eli Lopes Meireles fala que direito administrativo é um conjunto harmônico, de princípios jurídicos que regem a atividade administrativa. Mas de forma bem simples para você entender, de forma bem clara e objetiva, direito administrativo é um conjunto de normas e princípios do direito público, ou seja, o Estado está em posição de supremacia, de superioridade, em que o objeto de estudo são as relações
que regem a atividade administrativa. Ou seja, você aprendeu o direito público, você aprendeu o que é direito público, direito privado, aprendeu as funções e poderes e viu que dentro de um dos poderes, o poder executivo, tem atividade administrativa e que essa atividade administrativa é objeto de estudo de direito administrativo. Então, se te perguntarem o que é o direito administrativo, é um ramo do direito público que trabalha exatamente a atividade administrativa. E para a gente finalizar esse tópico da aula, eu preciso te dar algumas informações importantes. E uma delas é que essa atividade administrativa, ela não está presente somente no Poder Executivo, ela está presente também no Poder Judiciário, ela está presente também no Poder Legislativo. Sempre que o Poder Judiciário faz um concurso público, sempre que o Poder Legislativo edita normas para regimento de sua casa, de administração da sua casa, eles estão trabalhando a atividade administrativa. Mas lembrando que de forma precípua, de forma principal, um dos poderes que trabalha a atividade administrativa é exatamente o Poder Executivo. E todo o nosso curso de Direito Administrativo, ele vai passar pela atividade administrativa. Nós vamos estudar atos administrativos, nós vamos estudar os agentes que executam essa atividade administrativa. Mas para isso é importante que você tenha essa compreensão global do conteúdo. Nós finalizamos esse tópico aqui.